E se eu te dissesse que existem acontecimentos reais documentados e estudados pela ciência que até hoje desafiam qualquer explicação lógica? Ao longo da história, a Igreja Católica afirma que Deus interveio diretamente no mundo não por meio de lendas ou símbolos, mas através de fatos concretos analisados por médicos, peritos e pesquisadores de diferentes crenças. Tecidos humanos preservados por séculos, sem qualquer processo químico, imagens impressas em tecidos de forma impossível de reproduzir, corpos que não se decompõem segundo as leis naturais e curas instantâneas de doenças consideradas incuráveis pela medicina moderna. Esses eventos atravessaram o tempo, resistiram ao ceticismo e continuam sendo investigados até hoje. Neste vídeo, você vai conhecer os 5 milagres mais impressionantes da Igreja, casos reais que desafiam a ciência, dividem especialistas e levam uma pergunta inevitável: até onde vai o limite da razão humana diante do mistério da fé? Era uma manhã como qualquer outra no mosteiro de São Longino, na cidade de Lanciano. O monge que celebrava a missa naquela pequena igreja era um homem de erudição, um teólogo que havia estudado os escritos dos padres da igreja. Mas em seu íntimo, uma sombra persistia, uma dúvida que corroía sua paz interior. Ele repetia as palavras da consagração: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue." Mas um sussurro insistente em sua mente perguntava: é realmente ele? Ou é apenas um símbolo? Essa crise silenciosa preparava o cenário para um evento que romperia as leis da matéria. No momento em que sua dúvida atingia o ápice, no instante em que ergueu a hóstia consagrada, o impossível se materializou. Diante de seus olhos e dos olhos atônitos dos poucos fiéis presentes, a hóstia não era mais pão. Ela se transformou em uma substância carnuda, viva, que emanava uma realidade física inegável. E no cálice, o vinho não estava mais lá. Em seu lugar, haviam se formado 5 glóbulos irregulares, de um vermelho escuro e opaco, que tremulavam como gotas de sangue coagulado. O monge ficou paralisado. A dúvida que o atormentava não foi respondida com um argumento, mas com uma transformação visceral e imediata. A história poderia terminar aqui, como um relato medieval fascinante, mas é aqui que o verdadeiro mistério, o mistério que desafia a ciência, começa. Porque aquela carne e aquele sangue não foram enterrados, não se perderam. Eles foram cuidadosamente preservados e permanecem até hoje, há mais de 12 séculos, suspensos em um relicário na igreja de São Francisco, em Lanciano. No ano de 1970, a Santa Sé autorizou uma investigação científica completa. A tarefa foi entregue ao renomado professor Odoardo Linoli, chefe do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Arezzo e professor de Anatomia, Histologia, Química e Microscopia Clínica. Linoli era um cientista secular e sua equipe não tinha agenda religiosa. Eles retiraram minúsculas amostras e as submeteram a toda a bateria de testes modernos disponíveis. Os resultados, publicados em revistas científicas, são de cair o queixo. A carne é, inequivocamente, tecido cardíaco humano, miocárdio. Não é um pedaço de carne animal seca. É tecido muscular estriado do coração, com uma estrutura intacta das fibras musculares e do endocárdio. Os 5 glóbulos são sangue humano coagulado. A análise do grupo sanguíneo identificou-o como tipo AB, o mesmo grupo raro encontrado em outras relíquias veneradas, como o sudário de Turim. Mas os detalhes mais impressionantes são os que concernem à preservação. Um tecido biológico, sem qualquer tipo de embalsamamento ou conservante químico conhecido, deveria ter se decomposto completamente em poucos anos, muito menos em 12 séculos. No entanto, o tecido cardíaco de Lanciano permanece em um estado notável. Como isso é possível? A ciência não tem resposta. Não há mofo, não há degradação avançada. O sangue, igualmente, mantém sua composição proteica. O professor Linoli, em seu relatório, foi categórico e objetivo. A carne é carne verdadeira. O sangue é sangue verdadeiro. A carne é do tecido muscular do coração,
miocárdio, endocárdio, nervo vago e, no seu interior, o ventrículo esquerdo do coração. O sangue pertence ao grupo sanguíneo AB. No sangue foram encontradas proteínas na mesma proporção normal, percentual, do soro sanguíneo fresco. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. Eis o enigma em sua forma mais crua. Temos um objeto físico, datado historicamente do século VIII, que é composto por tecido humano vivo em sua origem. Ele não se decompôs de acordo com qualquer lei biológica conhecida, e ele apareceu no contexto de uma transformação instantânea, relatada por testemunhas. A ciência pode descrever o que é, pode atestar sua autenticidade biológica, mas é totalmente incapaz de explicar como veio a ser e como persiste. O milagre de Lanciano não é apenas um artigo de fé, é um espécime biológico anômalo que repousa, silencioso e desafiador, no coração da Itália. Se Lanciano nos apresenta um mistério biológico, o próximo caso é um mistério fotográfico, químico e forense de proporções avassaladoras. Estamos falando do pedaço de tecido mais estudado e mais controverso do mundo, o Santo Sudário de Turim. Visualmente, é impressionante. Um lençol de linho de 4 metros de comprimento que exibe os negativos frontais e dorsais do corpo de um homem barbado que sofreu uma crucificação brutal. A imagem é fraca, cor de sépia, mas os detalhes são de uma precisão arrepiante. Vemos marcas de flagelo, uma coroa de espinhos, ferida de lança no tórax e marcas de pregos nos pulsos e nos pés, não nas palmas das mãos, como a arte medieval sempre retratou, mas nos pulsos, no ponto exato onde um prego seguraria o peso de um corpo sem rasgar a carne, um conhecimento anatômico que artistas do século XIV não possuíam. Mas a primeira camada do mistério está no próprio processo de formação da imagem. O que é essa imagem? A resposta da ciência, após décadas de análise com as tecnologias mais avançadas, incluindo espectroscopia, microquímica e análise digital, é ao mesmo tempo clara e profundamente desconcertante. Não é tinta, não há pigmento, não há pinceladas, não há substância aplicada sobre as fibras. A imagem é resultado de uma descoloração superficial das próprias fibras do linho. É como se as fibras tivessem sido queimadas ou desidratadas de forma muito sutil e precisa, mas apenas na superfície, a uma profundidade infinitesimal, equivalente a 0,2 milímetros. Nenhum método conhecido de pintura, tingimento ou artesanato medieval, ou mesmo moderno, é capaz de reproduzir esse efeito em toda a sua complexidade tridimensional. E é aí que chegamos ao cerne do enigma, a tridimensionalidade. Quando os cientistas da NASA, em 1978, analisaram o sudário com um equipamento chamado Analisador de Imagem VP8, projetado para mapear relevos a partir de fotos de planetas, descobriram algo espantoso. A intensidade da coloração no tecido corresponde perfeitamente à distância que teria existido entre o pano e as diferentes partes do corpo de um homem tridimensional. O nariz está mais escuro, mais próximo do tecido. As órbitas dos olhos são mais claras, mais distantes. A informação codificada na imagem é, essencialmente, um mapa de distâncias em 3D. Isso transforma a imagem do sudário em algo único na história. Não é uma pintura plana, mas um registro com propriedades fotográficas, criado séculos antes da invenção da fotografia. Como alguém no século XIV, ou em qualquer época anterior, poderia forjar uma imagem com informações tridimensionais, codificadas em uma descoloração superficial de fibras, sem o uso de pigmentos? A controvérsia explodiu em 1988, quando testes de datação por radiocarbono, carbono 14, realizados em 3 laboratórios de ponta, indicaram uma origem medieval entre 1260 e 1390 d.C. Isto parecia ser o golpe final. No entanto, a história não terminou aí. Uma legião de cientistas, químicos, têxteis, forenses levantou sérias objeções. Eles apontaram que a amostra retirada para o teste
veio de uma borda do tecido que foi remendada no século XVI após um incêndio e que estava contaminada com produtos de queima, fibras de algodão, o linho original não tem algodão, e biofilme microbiano de fungos e bactérias que se alimentam do carbono da atmosfera, rejuvenescendo artificialmente a datação. Estudos posteriores com espectroscopia FTIR e análise de vanilina confirmaram que o tecido principal do sudário é muito mais antigo, compatível com o século I d.C. As evidências materiais acumuladas são de uma riqueza impressionante. Análises do pólen preso ao tecido identificaram espécies de plantas exclusivas da região de Jerusalém. Partículas de aragonita, um tipo específico de carbonato de cálcio, encontradas nas perfurações dos pés e no sangue do sudário, são quimicamente idênticas às encontradas em túmulos do século I em Jerusalém. E falando em sangue, as marcas escuras no tecido foram analisadas e confirmadas como sangue humano, tipo AB. Além disso, essas manchas de sangue se comportam de maneira diferente da imagem do corpo. Elas penetraram no tecido antes da imagem se formar, e análises revelaram a presença de bilirrubina, um pigmento que aumenta drasticamente no sangue de uma pessoa submetida à tortura extrema. O santo sudário, portanto, permanece como o maior quebra-cabeça forense da história. Ele não se encaixa nas capacidades artísticas ou científicas da Idade Média. Não se encaixa em um simples esquema de falsificação. Qual seria o motivo de um falsificador medieval criar uma imagem invisível ao olho nu e com propriedades 3D? A ciência pode nos dizer que a imagem não é uma pintura, que o sangue é real, que o homem retratado foi brutalmente torturado de uma maneira específica e historicamente precisa. Mas a ciência é totalmente incapaz de reproduzir o fenômeno que criou a imagem principal. Que evento, que explosão de energia, que interação única entre um corpo e um pano poderia causar uma descoloração superficial que codifica perfeitamente a distância tridimensional? A resposta permanece no reino do inexplicável. O sudário não prova nada por si só, mas ele coloca uma pergunta gigantesca, material e técnica, para a qual ainda não temos uma resposta à altura. Deixamos a Europa e viajamos até o México do século XVI, em um momento de colisão violenta entre dois mundos. É dezembro de 1531. Um indígena asteca convertido, de nome Juan Diego, caminha pelo cerro do Tepeyac. De repente, uma aparição luminosa, uma jovem mulher, que se identifica como a perfeitíssima sempre Virgem Santa Maria, mãe do verdadeiro Deus. Ela dá a Juan Diego uma missão aparentemente impossível: pedir ao bispo, o espanhol Juan de Zumárraga, que construa uma igreja naquele local. O bispo, naturalmente cético, pede um sinal. No dia 12 de dezembro, após uma série de eventos, a senhora instrui Juan Diego a subir ao topo da colina e colher rosas de castela, flores que não cresciam ali, muito menos no inverno. Ele as colhe, milagrosamente, e as leva em seu tilma, um manto grosseiro feito de fibra de cacto, ayate. Ao desdobrar o manto diante do bispo e de outras testemunhas, as rosas caem. E então revela-se o verdadeiro sinal. Impressa no tecido rústico está uma imagem vibrante e detalhada da Virgem Maria, exatamente como Juan Diego a descrevera. A imagem da Virgem de Guadalupe é um ícone mundial. Mas o que transforma essa história de um milagre mariano em um mistério científico de primeira ordem não é a aparição em si, mas o objeto físico que dela resultou: o tilma de Juan Diego. O primeiro e mais fundamental mistério é a sobrevivência do tecido. Um tilma de fibra de agave é um material notoriamente perecível. Em condições normais, exposto ao ar, à umidade, à luz e ao manuseio, ele deveria ter se desintegrado completamente em 20 anos no máximo. No entanto, o tilma original, sem qualquer tratamento, revestimento ou vidro protetor por seus primeiros 116 anos, permanece perfeitamente intacto há 493 anos. Ele sobreviveu a um acidente em 1785, onde ácido nítrico concentrado
foi derramado acidentalmente sobre sua superfície, causando danos que, milagrosamente, cicatrizaram sem intervenção humana. Sobreviveu à explosão de uma bomba colocada a seus pés em 1921, que dobrou um pesado crucifixo de metal, mas deixou o frágil tecido completamente ileso. Esta durabilidade é, em termos materiais, absolutamente impossível, mas o tecido é apenas o suporte. A verdadeira revolução está na imagem que ele carrega. Estudos científicos realizados ao longo do século XX, incluindo análises infravermelhas e de ampliação digital, revelaram fatos que deixaram pesquisadores perplexos. Não há pinceladas. A imagem não apresenta vestígios de esboços preliminares, pinceladas ou técnicas de pintura conhecidas do século XVI ou de qualquer outra época. As cores flutuam sobre a superfície do tecido, sem penetrá-lo. Não há pigmento conhecido que pudesse produzir cores tão vibrantes e permanentes sobre uma fibra tão hostil. Os olhos. Em 1929, um fotógrafo descobriu acidentalmente que, ao ampliar drasticamente os olhos da imagem, cerca de 2.500 vezes, é possível discernir minúsculas figuras humanas refletidas nas córneas. Esse fenômeno, chamado efeito Purkinje-Sanson, só ocorre em olhos humanos vivos e requer uma curvatura perfeita da córnea. As figuras identificadas correspondem em tamanho e posição relativa ao que seria a cena de Juan Diego abrindo seu tilma diante do bispo Zumárraga e de outras pessoas presentes na sala naquele dia histórico. A precisão e a escala microscópica dessas imagens dentro dos olhos são tecnicamente impossíveis de pintar à mão, especialmente em um tecido áspero como o aiate. A temperatura. Medições sensíveis repetidamente constatam que o tecido do tilma mantém uma temperatura constante de 36,5 a 37 graus Celsius, a temperatura exata de um corpo humano vivo. A moldura de ouro e prata que o rodeia está à temperatura ambiente. O manto estrelado. O manto azul esverdeado da Virgem é pontilhado com 46 estrelas de ouro. Acontece que a configuração dessas estrelas corresponde, com precisão notável, à posição exata das constelações no céu da cidade do México na manhã de 12 de dezembro de 1531, no solstício de inverno. A disposição não é aleatória. Ela reflete o céu real daquele dia e hora específicos. A ciência se vê diante de um objeto que viola seu entendimento sobre a degradação de materiais orgânicos, sobre as técnicas de pintura, sobre a óptica e até sobre a termodinâmica. Como um tecido impossível de durar 5 séculos permanece intacto? Como uma imagem com informações microscópicas codificadas nas íris e dados astronômicos precisos foi aplicada sem pigmento identificável. A Virgem de Guadalupe não é apenas um símbolo religioso, é um artefato tecnológico e artístico anacrônico, um objeto impossível que desafia a cronologia de nossas capacidades humanas. Ele simplesmente não deveria existir, mas existe, e sua presença física continua a confundir especialistas até hoje. Deixamos o México e retornamos à França, agora no século XIX, em uma época em que a ciência moderna já havia estabelecido as leis inexoráveis da biologia e da decomposição. Em 1879, em Nevers, morre uma freira franciscana de 35 anos, Bernadette Soubirous. Ela era a humilde camponesa que, em 1858, quando tinha 14 anos, testemunhou as célebres aparições da Virgem Maria na gruta de Massabielle, em Lourdes. Sua vida foi marcada pela pobreza, doença e uma fé profunda. Após sua morte por tuberculose óssea, seu corpo foi lavado, vestido com o hábito religioso e sepultado em um caixão de carvalho no jardim do convento. Aqui começa um dos fenômenos pós-morte mais meticulosamente documentados da história. A Igreja Católica, ciente da fama da vidente e seguindo seus procedimentos para a canonização, autorizou a exumação do corpo para reconhecimento e retirada de relíquias. O corpo de Bernadette foi exumado 3 vezes, em 1909, 30 anos após a morte, em 1919, 40 anos, e em 1925, 46 anos.
Cada uma dessas exumações foi realizada na presença de autoridades civis, médicos legistas, oficiais da igreja e especialistas. Os relatórios médicos desses eventos são documentos secos, objetivos e profundamente perturbadores. Eles não descrevem um corpo mumificado, seco e retraído. Eles descrevem um corpo que parece estar em um estado de suspensão biológica. No primeiro exame, em 1909, os médicos esperavam encontrar um esqueleto, ou, no melhor dos casos, uma massa decomposta. Em vez disso, encontraram o corpo num estado de perfeita conservação. A pele estava macia e elástica, as articulações flexíveis. O rosto estava sereno, intacto. As mãos cruzadas sobre o peito podiam ser movidas. O único sinal de deterioração eram pequenas manchas de mofo no hábito e nas partes do corpo em contato com a umidade do caixão de madeira, mas a pele subjacente permanecia intacta. Impressionados, os médicos lavaram o corpo com água e vinagre e o recolocaram em um novo caixão de chumbo e carvalho. 10 anos depois, em 1919, a segunda exumação revelou que o corpo havia sofrido um ligeiro escurecimento da pele devido ao tratamento com vinagre, mas a incorrupção persistia. A carne ainda estava firme, o tecido muscular preservado. A flexibilidade das articulações era notável. A terceira e última exumação, em 1925, foi a mais decisiva. O corpo foi transferido para um relicário de cristal para veneração pública. Durante este processo, os médicos fizeram um exame interno minucioso. O relatório é extraordinário. Eles constataram que os órgãos internos estavam perfeitamente intactos. O fígado, um órgão que se decompõe rapidamente, estava descrito como quase normal. O coração estava preservado. Não havia odor de decomposição. A pele do rosto estava suave, as feições perfeitamente reconhecíveis, os cílios e as sobrancelhas ainda presentes. Os olhos, que haviam sido ligeiramente afundados, foram delicadamente preenchidos com cera, por razões estéticas, mas o resto do corpo não recebeu qualquer tipo de embalsamamento. Este é o ponto crucial. Santa Bernadette nunca foi embalsamada. Não houve remoção de vísceras, injeção de produtos químicos ou qualquer procedimento de mumificação, prática que já era comum na época e teria sido documentada. A preservação ocorreu naturalmente, ou melhor, contranaturalmente. A ciência da tanatologia, estudo da morte e decomposição, é clara. Um corpo enterrado em um caixão de madeira, em contato com a terra úmida, deve passar por um processo de decomposição acelerada por bactérias e enzimas. Em poucos anos, apenas ossos e talvez alguns ligamentos restariam. Em décadas, até os ossos podem se degradar. O corpo de Bernadette deveria ter sido, em 1925, um esqueleto parcial. Em vez disso, era um corpo flexível e reconhecível. Como explicar isso? Os céticos propuseram teorias. A umidade específica do solo, a composição química da água usada no primeiro banho, uma mumificação acidental. Nenhuma delas se sustenta. A mumificação natural produz corpos secos, enrugados e rígidos, como os das catacumbas. Não produz pele macia e articulações flexíveis após 46 anos. A preservação perfeita de órgãos internos, sem qualquer intervenção, é biologicamente impossível. O corpo de Santa Bernadette permanece até hoje reclinado em um caixão de cristal na capela do convento de Nevers. Ele não é uma relíquia seca, mas um testemunho silencioso e perturbador de um fenômeno que a biologia não pode catalogar. É como se o processo normal da morte, aquele retorno à Terra que é a lei universal para toda criatura vivente, tivesse sido para ela suspenso. A ciência pode apenas constatar o fato, documentá-lo com fotografias e relatórios, mas é totalmente incapaz de fornecer um mecanismo natural que explique como essa suspensão aconteceu. É um milagre não de cura ou transformação, mas de permanência contra todas as probabilidades. Um desafio direto e físico, a mais fundamental de todas as leis naturais. Finalmente, chegamos ao que talvez seja o milagre mais ativo e metodicamente examinado do mundo moderno:
as curas que ocorrem na Gruta de Lourdes, na França. Desde que Bernadette Soubirous escavou a fonte sob instrução da Senhora em 1858, milhões de peregrinos têm se banhado naquelas águas. Entre eles, milhares relataram melhoras e curas. O que torna Lourdes único, no entanto, não é a quantidade de relatos, mas o sistema de verificação que foi construído em torno deles, possivelmente o mais rigoroso e cético do mundo para este tipo de fenômeno. No coração desse sistema está o Escritório Médico de Lourdes, Bureau Médical, fundado em 1883. Ele não é composto por teólogos, mas por médicos voluntários de todas as nacionalidades, crenças, católicos, protestantes, judeus, agnósticos, ateus e especialidades. A função deles não é declarar um milagre. Isso é uma competência posterior da Igreja, mas investigar se uma cura é medicamente inexplicável de acordo com o conhecimento científico atual. O protocolo é brutalmente exigente. Para uma cura ser considerada para estudo, ela deve atender a critérios rigorosos. A doença deve ser grave, orgânica e diagnosticada com certeza antes da cura. Doenças psicossomáticas ou funcionais são excluídas. O prognóstico deve ser incurável ou de extrema gravidade com os tratamentos da época. A cura deve ser instantânea, não gradual. A cura deve ser completa, sem sequelas ou necessidade de tratamento posterior. A cura deve ser duradoura, persistindo por muitos anos, excluindo remissões temporárias. O caso é então investigado. Todos os prontuários médicos anteriores e posteriores são coletados. Os médicos que trataram o paciente são consultados. O caso é discutido em sessões plenárias do escritório, onde qualquer médico pode fazer perguntas e levantar objeções. Só depois de anos de acompanhamento e consenso médico sobre a inexplicabilidade é que o dossiê é enviado a um comitê científico internacional em Paris e, por fim, à autoridade canônica. Em mais de 160 anos, de milhares de casos reportados, apenas cerca de 70 curas foram reconhecidas pela Igreja como milagrosas, após passarem por todo esse crivo científico. Esses não são casos de fé que cura. São casos de doenças físicas mensuráveis que desapareceram em um instante. Vejamos 3 exemplos documentados que ilustram o inexplicável. Marie Bailly, 1902. Jovem de 22 anos com tuberculose peritoneal terminal. Seu estado era tão grave que as irmãs que a levaram a Lourdes não esperavam que sobrevivesse à viagem. Seu abdômen estava inchado, cheio de líquido, e ela sofria de febre alta e extrema debilidade. Na gruta, ela pediu para ser imersa na piscina gelada. Ao ser retirada, todos os sintomas desapareceram instantaneamente. O inchaço abdominal sumiu. A febre cedeu. No trem de volta, ela estava com fome e comeu normalmente. Exames posteriores confirmaram a cura completa. Ela entrou para a vida religiosa e viveu saudável por mais 32 anos. Vittorio Micheli, 1963. Soldado italiano com um osteosarcoma, tumor ósseo maligno, gigante no quadril esquerdo. A radiografia mostrava a cabeça do fêmur quase completamente destruída pelo tumor, que era visível e palpável. Os médicos consideravam o caso inoperável e terminal. Ele foi a Lourdes em maca. Durante a bênção dos doentes, sentiu um calor intenso na região doente. Em poucos dias, o tumor visível e duro começou a diminuir até desaparecer por completo. Radiografias subsequentes mostraram não apenas o desaparecimento do tumor, mas a reconstrução espontânea e perfeita do osso do fêmur, que havia sido devorado pela doença. A regeneração óssea em tal escala e velocidade, sem intervenção cirúrgica, é um fenômeno desconhecido pela medicina. Micheli recuperou-se totalmente, voltou a andar e viveu uma vida normal. Elisa Alloy, 1952. Mulher de 27 anos sofrendo de doença de Pott, uma forma de tuberculose óssea na coluna vertebral, com múltiplas fístulas purulentas drenando pus constantemente de feridas abertas nas costas. Ela usava um colete de gesso e estava condenada a uma vida de dor e invalidez.
Em Lourdes, durante o banho, todas as fístulas se fecharam instantaneamente. O pus parou de fluir. Em questão de dias, as feridas cicatrizaram completamente. Exames de raio-x mostraram que o processo destrutivo da tuberculose nos ossos havia parado e se estabilizado. Ela recuperou a mobilidade e viveu sem nenhum sintoma da doença. O que a ciência enfrenta em Lourdes não é um poder da mente vago. São processos patológicos físicos, objetivos e incuráveis, revertidos em um intervalo de tempo que varia de segundos a poucos dias. Um sarcoma ósseo não regride espontaneamente de forma completa e instantânea. Uma cavidade óssea destruída não se regenera em meses por si só. Fístulas tuberculosas ativas não fecham e cicatrizam em horas. O escritório médico, composto por cientistas, não tem explicação. Eles podem descrever a inexplicabilidade, mas não o mecanismo. O que Lourdes apresenta ao mundo é um laboratório a céu aberto onde eventos de cura estatisticamente impossíveis acontecem com uma frequência que não pode ser atribuída ao acaso. É o milagre submetido ao microscópio da dúvida metodológica e que, ainda assim, emerge como um fenômeno real, mensurável e profundamente desafiador para o paradigma científico materialista. Essas curas não provam a existência de Deus, mas provam, de forma documentada e verificável, que existem fenômenos de cura que transcendem radicalmente nosso atual entendimento da medicina e da biologia. Percorremos, então, esses 5 territórios do inexplicável. De uma hóstia transformada em tecido cardíaco humano que desafia a decomposição, passando por um lençol que guarda uma imagem tridimensional de origem desconhecida, um manto que sobrevive e carrega informações impossíveis, um corpo que se recusa a seguir o caminho universal da morte, até chegar a curas instantâneas de doenças terminais validadas por um tribunal de céticos de jaleco branco. O que une todos esses casos não é apenas o fato de serem associados à fé católica. É o fato de serem, antes de tudo, fenômenos materiais. Eles deixaram uma pegada no mundo físico. Eles podem ser fotografados, pesados, medidos, submetidos a espectrômetros, biópsias e raios-x. Eles são, por assim dizer, milagres com assinatura, que não pedem para serem acreditados apenas pela força de um relato, mas se apresentam para ser investigados. E é precisamente essa investigação que leva ao impasse. A ciência, em sua busca por causas naturais e reproduzibilidade, esbarra nesses objetos e eventos como quem esbarra em um muro de cristal. Ela pode descrever minuciosamente a composição do tecido cardíaco de Lanciano, mas não pode explicar sua origem ou preservação. Pode mapear a imagem 3D do sudário, mas não pode replicar o fenômeno que a criou. Pode constatar a durabilidade impossível do tilma de Guadalupe, mas não pode identificar o como. Pode documentar a incorrupção de Bernadette, mas não pode encontrar o mecanismo biológico que a sustente. Pode atestar a realidade das curas de Lourdes, mas não pode encontrar a molécula ou o processo que as desencadeia. Em cada um desses casos, a ciência chega a um limiar e se cala. Esse silêncio não é de ignorância provisória, do tipo, ainda não descobrimos. É o silêncio diante de algo que parece operar sob uma lógica diferente, que foge ao encadeamento causa-efeito que governa nosso universo observável. São anomalias persistentes, teimosas, que resistem a todas as tentativas de redução ou explicação naturalista convencional. E esse é precisamente o seu poder e o seu fascínio. Eles não provam Deus no sentido de um teorema matemático, mas eles criam uma lacuna eloquente no edifício do conhecimento puramente materialista. Eles sugerem que a realidade pode ser mais complexa, mais profunda e mais misteriosa do que nossos instrumentos conseguem medir. São como frestas de uma luz diferente, brilhando através das rachaduras do mundo natural. Para o crente, são confirmações tangíveis da intervenção do transcendente na história. Para o cético, são enigmas irritantes e não resolvidos. Para o cientista honesto, são quebra-cabeças que humilham a arrogância do saber e lembram-nos de que o universo ainda guarda segredos profundos.
No final, esses 5 milagres nos convidam não a uma conclusão, mas a uma reflexão. Eles nos convidam a contemplar a possibilidade do mistério. Aceitar que alguns fenômenos podem permanecer para sempre na fronteira entre o conhecido e o incognoscível, desafiando-nos a manter a mente aberta, a questionar e a reconhecer que a busca pelo entendimento é uma jornada que talvez nunca tenha um fim definitivo. Eles são, acima de tudo, um lembrete de que, por mais que avancemos, o mundo ainda é um lugar repleto de maravilhas que não se deixam explicar.